Abro a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 8. Nós estamos também considerando reabrir o Instituto Bíblico Maranata. Ficou fechado este ano, mas queremos reabri-lo para o ano que vem. E esteja orando sobre isso. E se você tem interesse em fazer o Instituto, fale com o pastor Fabiano o quanto antes, tá? Nós precisamos saber quantos candidatos nós temos para o Instituto Bíblico. Nos coloquemos em pé. Para ganhar tempo, né? Eu vou ler apenas o versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento, diga alguém, incha, mas o amor edifica. Então, nesta manhã, eu quero falar sobre crentes inchados. Crentes inchados. Podem se assentar. Alguém me perguntou, pastor Rômulo, como que você prepara as suas mensagens? Como que você sabe quais os temas que a nossa igreja precisa ouvir? Olha, nos últimos anos, uma das maneiras que eu tenho preparado mensagens é através daquilo que Deus fala comigo na leitura bíblica. Eu não olho para a igreja e vejo os problemas da igreja e preparo os sermões baseados nos problemas da igreja. Não há nada de errado com isso. Mas, nos últimos anos, eu tenho preparado mensagens extraídas diretamente da minha leitura da Palavra de Deus. E lendo a Palavra de Deus nesses últimos dias, eu pensei nesta palavra, né? Conhecimento incha. De acordo com Paulo, conhecimento incha. Ou seja, deixa as pessoas mais orgulhosas e deixa as pessoas até um pouco mais autossuficientes. Ele havia doutrinado muito bem a igreja de Corinto, ensinado para aquela igreja tudo com respeito a Deus. Nem por isso aquela igreja era uma boa igreja, nem por isso era uma igreja sábia e nem por isso era uma igreja espiritual. Ao contrário, a igreja de Corinto era a igreja mais problemática que havia no Novo Testamento. Talvez pior do que a igreja de Corinto, só a igreja de Laodiceia, né? Lá em Apocalipse. Nós batistas tradicionais, nós somos conhecidos lá fora como a igreja que mais estuda e lê a palavra de Deus. Nós somos conhecidos como a igreja mais estudiosa, mas infelizmente nós não somos conhecidos como a igreja mais caridosa, como a igreja mais amorosa dentre os evangélicos. Por que será? Eu creio que a resposta está aqui, porque conhecimento incha, mas só o amor edifica. Vamos deixar de aprender então, pastor Rômulo? Claro que não. A palavra de Deus nos manda conhecer e crescer em conhecimento cada vez mais. 2 Pedro 3,18 diz, antes, crescei. Crescer está no imperativo, é uma ordem. Na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Quantos percebem então que precisa haver uma mistura entre conhecimento e graça? Precisa haver uma mistura, né, entre conhecimento e amor. Mas conhecimento sem amor é muito mais perigoso que amor sem conhecimento. Do que adianta uma igreja que sabe tudo, que ensina tudo, mas não pratica nada? Ou do que adianta nós pastores ensinarmos tudo, mas não praticarmos o amor? Em 1 Coríntios capítulo 8, Paulo está ensinando que não devemos ser inchados de conhecimento, mas cheios de amor, para com Deus e também para com o próximo. O que há de errado com os nossos seminários? O que há de errado com as escolas de teologia? Exatamente isso. Nós passamos muito conhecimento e pouco amor para os nossos alunos. E aí, quando eles saem das escolas e entram no ministério, eles conhecem todas as doutrinas da palavra de Deus, mas não sabem como lidar com o material humano, não sabem como tratar as pessoas. Aqui em Corinto,
os crentes mais acadêmicos, os crentes mais instruídos, estavam desprezando e escandalizando e até menosprezando os crentes mais simplórios, mais indoutos e imaturos. Os mais fracos, eles tinham medo de comer carne sacrificada aos ídolos, porque eles ainda acreditavam nos ídolos, que os ídolos realmente existiam. Mas os mais instruídos sabiam que os ídolos são vazios, não existem, nada são, e que, portanto, a carne era boa para se comer. Eu não sei quanto a vocês, mas meu pai e minha mãe, eu já os vi pegando galinha na encruzilhada, levando para casa, salpicando a galinha e fazendo um almoço delicioso da galinha, porque eles não tinham medo dessa coisa de sacrificado aos ídolos. Mas qual foi a receita de Paulo em relação aos crentes que têm medo? Veja o versículo 13. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Paulo ensina aqui, irmãos, e também no capítulo 13, que o amor precisa estar acima do conhecimento. Qualquer tipo de conhecimento, o amor precisa vir em primeiro lugar. E ele nos dá 3 razões, porque o conhecimento precisa ser controlado e administrado pelo sentimento de amor. Primeira razão, o conhecimento por si só não é suficiente. Meus irmãos, se conhecimento fosse suficiente, nós teríamos tantas pessoas aqui nesta manhã que não caberiam dentro deste templo. Nós teríamos pessoas espremidas e espirrando para fora das portas e janelas, se conhecimento fosse suficiente. Paulo diz, e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Em outras palavras, por mais que você aprenda, por mais que você conheça, você ainda não sabe o suficiente, você ainda não sabe de tudo. Somente Deus é detentor de todo saber. Nenhum de nós jamais vai saber tudo, jamais vai ter todo o conhecimento do mundo. Somente Deus sabe todas as coisas. Aproveitando a irmã Betânia aqui nesta manhã, eu conheci o pai dela, o Dr. Jack Thompson. Ele era engenheiro mecânico da Chrysler, fábrica de automóveis norte-americana. E ele era responsável pela segurança dos veículos que eram desenhados e que eram fabricados pela Chrysler. Por muitos anos, ele era o engenheiro responsável por todos os itens de segurança dos carros. Ele tinha PhD em alguns cursos. E apesar, de ter sido um homem tão importante e vital para aquela fábrica de automóveis, ele foi uma das pessoas mais humildes que eu já conheci. Ele era doutor no trabalho, mas na igreja dele, ele era um diácono humilde e que procurava fazer de tudo para obedecer ao pastor e ser uma bênção na vida da igreja. Eu aprendi com o Dr. Thompson que conhecimento para o salvo precisa servir a 2 propósitos, ou não vale a pena. Primeiro, conhecimento é para edificar a igreja, amém, irmãos? E não para dividi-la. Paulo disse que a ciência incha, o conhecimento incha, mas o amor edifica. E é interessante o verbo inchar neste verso, significa agradar a si mesmo. Conhecimento adquirido para agradar a si mesmo, enquanto que o verbo edificar significa agradar ao próximo. Olha só o contraste entre conhecimento para agradar a si mesmo e amor para agradar ao próximo. Assim como o médico aprende a medicina, não para ganhar dinheiro, mas para ajudar pessoas e salvar vidas, nós também crescemos em conhecimento para amar a Deus e amar ao próximo. O conhecimento diz, todas as coisas me são lícitas. Quem é você para dizer o que eu não posso fazer? Eu tenho conhecimento. Mas o amor diz, nem todas as coisas convêm. Amém, irmãos?
Mesmo que o conhecimento permita que eu coma carne sacrificada aos ídolos, o amor me diz, não seja uma pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Mesmo que o conhecimento me diz que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, o amor está me dizendo, olhe para as pessoas ao seu redor e procure edificá-las e ser uma bênção na vida delas. Os crentes de Corinto podiam sim comer carne sacrificada aos ídolos, mas não convinha fazê-lo, desde que havia outros crentes que tinham problemas com isso. E eu me lembro, alguns anos atrás, uma jovem colombiana, ela começou a frequentar a igreja do meu sogro em São Paulo. Lá no país dela, na sua igreja de origem, ela tinha certas liberdades que ela percebeu que não teria na igreja do meu sogro em São Paulo. Na igreja de origem, ela podia usar determinados tipos de roupas que não escandalizavam, que não causavam tropeço. Mas na igreja em São Paulo, ela descobriu que aquelas vestes eram tidas como provocativas e masculinas. Então, meus amados, de livre e espontânea vontade, ela mudou o seu guarda-roupa para ser uma bênção na sua nova igreja. E é exatamente isso que nós estamos aprendendo e entendendo nesta manhã, dentro deste contexto. Paulo está ensinando, não basta apenas conhecimento, não basta apenas saber, nós temos que aplicar o nosso conhecimento para a glória de Deus e para a edificação de pessoas. Alguns cristãos, e principalmente nós pastores, nós somos afetados com a síndrome de Arquimedes, ou a síndrome de Eureka. Eles acham que descobriram uma verdade que ninguém jamais descobrira antes deles. Pior ainda, eles querem enfiar aquela verdade que eles acabaram de descobrir goela abaixo, à força sobre outras pessoas, causando então divisão dentro do reino de Deus e dentro do corpo de Cristo. O verbo inchar, aqui no grego, significa assoprar, ou ficar cheio de vento. As pessoas com conhecimento, mas sem amor, elas estão cheias de vento, disse o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, conhecimento serve para proteger a igreja e não para dividi-la. Paulo reconhecia que havia mesmo a falsa doutrina sobre a existência de ídolos. E ele corrige, ele diz, os ídolos nada são, eles não existem, são vazios. Mas Corinto era uma cidade politeísta, você sabe o que é isso? Era uma cidade greco-romana, era uma cidade idólatra. Havia deuses, havia ídolos para todos os tipos de necessidades que as pessoas tinham. Alguns crentes já haviam sido libertados dessas crendices, mas havia outros que ainda tinham medo e que ainda estavam enraizados com a idolatria. Mas com o tempo, ouvindo a palavra de Deus, frequentando a igreja, eles seriam libertados. Com o tempo eles seriam ajudados e eles iriam perceber o erro. Só que enquanto isso, os crentes mais amadurecidos, os crentes mais instruídos, não deveriam ficar provocando os crentes mais fracos na fé. Todos nós, irmãos, aqui nesta manhã, precisamos de tempo para nos libertarmos de certas fraquezas, não é verdade? Todos nós precisamos de tempo. Eu tenho determinado que eu quero dar tempo para as pessoas. Eu tenho determinado que eu não quero espremer ninguém fora de hora e causar a queda daquela pessoa. Eu já descobri, eu já aprendi que todos nós precisamos de tempo, e o tempo de um não é necessariamente o tempo de outros. Nós já percebemos isso no ministério. E enquanto esperamos que Deus transforme a vida de pessoas, o melhor lugar para que isso aconteça é dentro da igreja e não fora da igreja. Amém, irmãos? Nós não podemos esperar que pessoas sejam ajudadas, edificadas e transformadas fora da igreja. O lugar delas é na igreja, amém? Elas talvez não possam ocupar cargos de liderança, mas elas podem sim participar, elas podem ajudar,
elas podem ser uma bênção e elas podem ser abençoadas. E Deus vai libertá-las. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Nós só não sabemos quando ela irá operar, mas sabemos que ela sempre opera. Os crentes mais fracos estavam saindo da igreja, caindo em pecado, porque os crentes mais fortes não conseguiam suportá-los. Eu gostei muito do que o pastor Fabiano falou a respeito dos filhos nossos, deles, meus também. Nós pertencemos a uma igreja que nunca perseguiu os nossos filhos. Nós pertencemos a uma igreja que sempre respeitou os nossos filhos, sabendo que são de carne e osso, e sabendo que os nossos filhos não são melhores e nem piores que os seus filhos, e que eles precisam lutar contra as mesmas paixões que os seus filhos, e nós respeitamos essas crianças, e nós não a tratamos diferentemente, porque são filhos do pastor, amém, irmãos? E por isso, os nossos filhos cresceram sem rebeldia, estão crescendo sem rebeldia, porque Deus nos deu uma igreja que respeita as fraquezas de nossos filhos. Os crentes mais fortes, os crentes mais amadurecidos, precisam suportar a fraqueza daqueles que ainda estão engateando e ainda não alcançaram o amadurecimento espiritual. Certa vez espalhou-se na nossa igreja, quando eu era jovem, criança ainda, através de alguns seminaristas, sempre seminaristas, que nem todos nós havíamos sido escolhidos para a salvação. E jamais saberíamos se fomos escolhidos ou não até após a morte. De repente, então, nós que éramos jovens e outros adultos também da igreja, começamos a duvidar se valia a pena então servir a Deus, se a nossa fé não era em vão, já que tudo havia sido determinado, se nós não estávamos perdendo tempo servindo a Deus dentro da igreja, já que não sabíamos quem são os escolhidos. E aquele tipo de conhecimento falso, antibíblico, começou a perturbar e causar problemas dentro de nossa igreja. Então nosso pastor, sabiamente, trouxe mensagens bíblicas, lições expositivas para mostrar que o amor de Deus é universal e para mostrar que a morte de Jesus Cristo, a expiação de Cristo é ilimitada. E isso acalmou o coração do povo. Por isso Paulo está dizendo, conhecimento precisa ser usado para edificar a igreja e não para dividi-la. Conhecimento precisa ser usado para proteger a igreja e não para atacá-la. Caso contrário, é conhecimento vazio, é cabeça de vento. Lembre-se, conhecimento por si só não é suficiente. Se fosse, nossa igreja estaria muito cheia, porque eu não conheço nenhuma igreja que tenha sido mais doutrinada, que tenha sido mais educada no caminho de Deus, mais instruída nos princípios de Deus, do que o Templo Batista Maranata de Goiânia. Não conheço, mas conhecimento por si só não é suficiente, nós sabemos disso. O amor vem em primeiro lugar. O amor vem em primeiro lugar, e dentro de amor existe gratidão, dentro de amor existe consideração. É isso que mantém uma igreja forte. Em segundo lugar, Paulo ensina que o conhecimento não é garantia de salvação. Paulo diz, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Assim como em 1 Coríntios 13, Paulo aqui enfatiza a importância do amor acima do conhecimento, por uma razão muito clara. Após a morte, ou arrebatamento da igreja, não vamos precisar mais de conhecimento, não vamos precisar mais de fé, mas sabe do que nós vamos precisar? O amor. O amor será eterno, amém, irmãos? A ciência desaparecerá, fé não será mais necessária, nem esperança, porque nós vamos estar no céu, mas o amor permanecerá. O amor que havia em Adão e Eva antes do primeiro pecado,
o amor que Jesus demonstrou na cruz do Calvário. Este é o amor que vai perdurar para sempre. Voltaire, o agnóstico francês, o filósofo francês, ele estudava a Bíblia. Talvez a conhecesse melhor do que o pastor Fabiano, melhor que o pastor Rômulo. Ele era um estudioso da Bíblia. Ele conhecia todas as doutrinas da igreja, mas não para edificação. Ele aprendia a fim de desprezar, a fim de debater. Ele estudava a fim de contradizer. No entanto, ele morreu perdido. Ele morreu gritando, blasfemando o nome de Jesus Cristo, gritando: tu venceste, ó Nazareno, tu venceste, ó Nazareno. Ele morreu com raiva, porque não havia conseguido destruir a fé cristã. Ele tentou passar um machado em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Ele estudava para desmoralizar a Bíblia. Ele conhecia a Bíblia, mas ele morreu perdido. Satanás conhece a Bíblia melhor do que todos nós. Os demônios conhecem a Deus. Eles tremem, mas nem por isso são salvos. Se conhecimento salvasse, Satanás seria salvo. Então o que garante que um dia eu e você recebemos o Evangelho e fomos realmente salvos? O que garante? O amor a Deus é a nossa garantia. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Mais importante que conhecer a Deus é ser conhecido e reconhecido por Deus. Talvez você saiba muitas coisas da Bíblia, mas você, para ser salvo, precisa ser conhecido de Deus. Deus disse para Moisés: porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço, diga alguém, por nome. Nesta manhã Deus conhece você por nome? Deus conhece quem é o Reginaldo? Deus conhece quem é o Samuel? Deus conhece quem é o Luiz Humberto? Deus conhece quem é o Silvio? Deus conhece quem é o Zezinho? É isto que devemos nos preocupar nesta manhã. Não é conhecer os livros de cor da Bíblia, não é saber todos eles em ordem cronológica, mas se você é conhecido de Deus. Pastor Rômulo, como que eu posso saber se Deus me conhece? Se você ama a Deus, amém, irmãos? Se alguém ama a Deus, este é conhecido de Deus. Sejamos sinceros, nesta manhã, nós evitamos o pecado, não porque somos fortes e odiamos o pecado. Ninguém aqui é forte e ninguém aqui odeia o pecado. Nós amamos o pecado. Só existe uma razão porque nós fugimos do pecado: porque nós amamos a Deus mais que ao pecado. Amém, irmãos? Só o amor a Deus nos constrange a vir na igreja, sermos fiéis na igreja, ler a palavra de Deus, orar a Deus, evangelizar. Só o amor de Deus nos constrange a fugir do mal e nos apegarmos ao bem. Só o amor de Deus nos constrange a amarmos uns aos outros e perdoarmos uns aos outros. Não existe outra razão. 2 Timóteo 2,19 diz: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Você é conhecido de Deus? Ah, eu conheço Deus. Esta não foi a pergunta. Deus te conhece? Até os índios que nunca ouviram o nome Deus, o nome Jesus Cristo, sabem que certas coisas são erradas. Mas somente quem ama a Deus foge do pecado. No livro de Êxodo 21, fala sobre o escravo da orelha furada. Quantos se lembram desta pregação que o pastor Jaime pregou para nós anos atrás? O escravo da orelha furada. Inesquecível, né, irmãos? Este homem, ele recebeu, pastor Fabiano, a carta de alforria. Ele podia sair livre, mas ele disse: eu não quero sair livre, eu quero ficar na casa do meu Senhor, porque eu amo o meu Senhor. Amém, irmãos? Eu quero continuar escravo, porque eu amo o meu Senhor, Ele tem sido bom para mim.
Ele tem suprido todas as minhas necessidades, Ele tem cuidado de mim, da minha família, eu não quero ir embora. E então, para confirmar a decisão dele, ele colocava a orelha no portal, né, no batente da porta, e o dono dele vinha e furava a orelha. E ele então se tornava o escravo da orelha furada. E aquele furo na orelha era para mostrar, simbolizar que ele de livre e espontânea vontade decidiu: estou seguindo a Jesus Cristo e deste caminho eu não desisto. Meus amados irmãos, eu e o pastor Fabiano, nós podemos ensinar a Bíblia de capa a capa. Isso não garante uma igreja forte. O que garante uma igreja forte é o amor. Amém, irmãos? É consideração, é gratidão, é união, é unidade. Você precisa sentir-se parte deste corpo, proteger este corpo, amar este corpo e trabalhar por este corpo. Aí sim, nós vamos ser mais que vencedores. Mas conhecimento incha, e tem inchado, como tem inchado as nossas igrejas. Você pode fazer o Instituto Bíblico Maranata, e deve fazê-lo, convalidar o seu diploma, mas a única garantia que você nunca irá nos abandonar, e nunca abandonar a Deus, é o amor verdadeiro de uma pessoa salva e redimida. Conhecimento não é garantia de salvação, irmãos. Segundo, a dependência de Deus é a nossa garantia. Paulo diz no verso 6, de quem é tudo e para quem nós vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Muitas pessoas conhecem a Deus, né, como o único e verdadeiro Deus que existe, mas vivem longe dEle e vivem fora da comunhão com Ele. Paulo ensina que o crente salvo é aquele que vive dentro da esfera divina e não fora dela. Ou seja, Jesus Cristo, Ele é o nosso centro, e tudo que fazemos ou pensamos gira em torno dele. Um exemplo prático disso é a Bíblia. Eis aqui a palavra de Deus, né? Nós, como batistas tradicionais, fundamentados na Bíblia, nós nos encontramos geralmente no mesmo lugar. Geralmente no mesmo lugar. Mas há alguns outros irmãos que estão dentro da Bíblia, mas um pouquinho mais do lado, outros um pouquinho mais abaixo, outros um pouquinho mais acima. Mas o importante é que estamos todos dentro da palavra de Deus. Eu não teria comunhão mesmo com os chamados evangélicos que estejam fora da Bíblia. Isso não. Mas só com aqueles que estão dentro da palavra. Amém, irmãos? No entanto, dentro da vontade de Deus também é assim. Nós todos precisamos estar dentro da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, você não depende dEle. Talvez você nem seja salvo. Dentro da vontade dEle, você depende dEle para tudo. Para acordar, para dormir, para viver o dia, para se alimentar, para ser curado de qualquer enfermidade que seja. Total dependência de Deus. Fidelidade à igreja, evangelismo pessoal, nosso devocional diário, são consequências, são resultados do nosso relacionamento com Deus e não a causa. Não é a causa. A causa é a centralidade de Deus em nossas vidas. É a centralidade que Ele ocupa em nossas vidas. Paulo explicou melhor do que eu, em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em outras palavras, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Cristo é o nosso centro, e tudo que nós pensamos e fazemos precisa girar em torno dele. De novo, conhecimento não é garantia que somos salvos, mas nosso amor para com Deus e a nossa dependência de Deus. Em terceiro e último lugar, Paulo ensina que o conhecimento
não é permissão para desprezo. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Cuidado para que o seu conhecimento não faça de você uma pessoa melhor do que as outras. Infelizmente, os crentes mais acadêmicos estavam sim desprezando os crentes mal informados e causando separação no corpo de Cristo. Dois elementos que separam as pessoas no nosso mundo, no nosso país, em diferentes classes sociais. Você se lembra da propaganda Nós e Eles? Nós e eles, separando o Brasil entre nós e eles, separando as pessoas entre classes sociais. Sabe o que causa isso? Dinheiro e escolaridade. E, infelizmente, isso acontece até dentro de igrejas. Pessoas são separadas pela escolaridade ou pelo dinheiro. Alguns anos atrás, um grupo de jovens seminaristas aqui da nossa igreja ficou encantado com a matéria de homilética que eu estava ministrando a eles, ensinando para eles todas as teorias, todos os princípios, todas as regras da boa oratória, e eles ficaram encantados. De repente, eles começaram a julgar todos os pregadores que vinham à nossa igreja e a desprezar aqueles que não ficavam exatamente dentro das regras de homilia que eles haviam aprendido na escola. Eu tive que me reunir com aqueles jovens, mostrar para eles que o conhecimento tinha inchado a cabeça deles, tinha inchado o coração deles de orgulho, de arrogância, de vaidade. Eles se fizeram uma classe superior às outras. Paulo, apóstolo, estava justamente pregando contra este pecado, o pecado do desprezo, o pecado de orgulho. Eu estava comentando com o pastor Fabiano, como é bom receber na nossa igreja pastores que pregam diferentes estilos do que nós. Pastores como o pastor Fernando, que vai vir nos próximos dias, que gritam, que saem do púlpito, que andam pela igreja, não é verdade? Pastores com estilos bem singulares e diferentes dos nossos. Mas nós aprendemos com eles, amém, irmãos? E eles conseguem falar conosco de uma forma que outros não conseguiriam se não fosse daquele jeito, se não fosse através daquele estilo. Eu tinha um professor no seminário, o nome dele era John Benson, João da Benção. E, irmãos, ele era terrivelmente cansativo. Ele dava 2 aulas seguidas, quase todos nós dormíamos durante as aulas. Ele era literalmente um mar morto. Ele tinha conhecimento que saía pelas mangas da camisa, mas ele não sabia como transmitir aquele conhecimento. Mas ele transmitia a vida dele. Ele transmitiu o amor dele. E hoje, depois de tantos anos, eu sinto falta daquele professor. Era um estilo próprio, mas através do qual nós aprendemos bastante também. Paulo ensina que todos são iguais no reino de Deus. Veja o verso 11. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu? Paulo está dizendo, Jesus Cristo morreu por todos nós, por igual, do mesmo jeito. Não existe ninguém mais salvo do que ninguém. Não existe nenhuma mulher mais grávida do que a outra. E não existe nenhum filho mais filho do que o outro. Então, no reino de Deus, nós somos todos iguais. Jesus nos ama por igual, ainda que nem todos amam a Deus por igual. Eu sei que há crentes que amam mais a Deus do que outros, mas Deus nos ama por igual. Nós somos em 6 irmãos, e a minha mãe sempre dizia que todos foram concebidos do mesmo jeito. E ela dizia que não existia um filho melhor e nem pior do que os outros. No mundo existem apenas 2 classes de pessoas: aquelas que fazem parte do reino de Deus e aquelas que não fazem parte do reino de Deus.
Mas uma vez dentro do reino de Deus, somos todos iguais aos olhos de Deus. Por isso, não podemos desprezar o irmão pelo qual Jesus Cristo morreu. Se Cristo morreu por ele, ele é importante. Paulo explica o porquê. Primeiro, todo pecado é contra Deus. Mesmo quando você peca contra uma pessoa diretamente, aquele pecado foi contra Deus. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Tudo que nós fazemos de mal contra alguém, nós estamos fazendo contra Deus. E é um pecado muito sério. Ferir a consciência de outras pessoas é o mesmo que colocar uma pedra na frente delas para que elas tropecem, para que elas caiam, para que elas sejam feridas. No passado, nós deixamos de decorar a nossa igreja para a época de Natal, porque havia algumas pessoas no nosso meio cuja consciência era fraca, e elas tinham aprendido, de onde elas vieram, que todos os aparatos natalinos eram itens sacrificados aos ídolos, aos demônios. Então, se elas entrassem na igreja e vissem uma decoração verde, uma decoração vermelha, lembrando o Natal, a consciência delas era ferida. O que nós fizemos? Deixamos de decorar a igreja. Por quê? Porque isso é bíblico e porque isso agrada a Deus. Amém, irmãos? Pastor, mas elas não estavam erradas? Sim. Mas nós estaríamos mais errados ainda se feríssemos a consciência daquelas pessoas. Precisamos continuar fazendo isso hoje em dia, em relação a muitas áreas de nossas vidas. Se as roupas que eu uso escandalizam meus irmãos, eu não vou usá-la, mesmo que eu possa. Se a comida que eu como, se a bebida que eu bebo, se a minha conversação, se as minhas atividades escandalizam, eu não vou escandalizar, eu abandono as minhas atividades, eu abandono as coisas que eu estou fazendo, porque o meu irmão é mais importante para mim. Capítulo inteiro de 1 Coríntios 8, fala sobre crentes inchados, aqueles que vivem para si mesmos, aqueles que só pensam em si mesmos e nunca se preocupam com as pessoas ao seu redor. Inchados de conhecimento, mas vazios de amor. Paulo recomenda no versículo 13, viver para o bem do próximo é melhor que viver aprendendo. É difícil encontrar um equilíbrio. Eu estava aconselhando dois pais, mãe e pai. Eles estavam sendo muito rígidos, severos demais em relação à criação dos filhos. Sabe aqueles pais que querem controlar tudo o que acontece dentro de casa, tudo que os filhos fazem, e corrigem os filhos, disciplinam os filhos corporalmente, por qualquer coisa que seja? Eu tive que dizer para aqueles pais: vocês são muito firmes e pouco amorosos. Precisa haver equilíbrio entre firmeza e amor. Aí um deles perguntou: mas se a gente tem que optar por um ou por um outro, qual que nós deveríamos optar? Pelo amor. Filhos vão sair melhor com pais que só amam do que com pais que só disciplinam. Incrível isso. O certo é o equilíbrio entre os dois, mas o amor sempre vai ser mais importante que tudo. Nesta manhã, nós queremos uma igreja que aprenda, uma igreja que maneja bem a palavra da verdade e que não tenha do que se envergonhar. Mas, irmãos, só conhecimento não basta. Nós temos que crescer em amor. Amor por Deus, amor pelas pessoas. Amém? Vamos orar por isso nesta manhã? Todos de olhos fechados.